super em que vem. Bom, vou compartilhar então com vocês aí uma pequena conversa inicial sobre o que eu estou pensando para a disciplina, depois de ter percorrido, né, todo aí o, o plano de aula, né, mas de alguma maneira falar um pouquinho então sobre isso que eu tenho pensado aqui para a gente nessa disciplina, né. Primeiro eu estou partindo de algumas observações iniciais com relação ao nosso processo formativo mesmo, né? Por que eu tô trazendo essa ideia? Por conta de que, eu não sei se está pequeno aí, se eu preciso aumentar. Eu tô partindo um pouco da minha formação para perguntar para vocês, né? Se durante a formação inicial de vocês, né, na graduação, houve, na licenciatura em filosofia, houve essa preocupação com o material didático, né? Porque na minha formação, por exemplo, não houve, né? Não havia essa preocupação, era na verdade o contrário, despreocupação com o material didático. A maioria dos cursos eram baseados na leitura de obras canônicas, né? A gente lia, discutia obras da história da filosofia, né? Muitas vezes associada à pesquisa dos professores que estavam dando aquelas disciplinas, aulas que eram geralmente aulas palestras sobre essas obras canônicas, e que dificilmente tinha um momento em que o professor fazia, por exemplo, um exercício que era pensar aquele autor, sei lá, Descartes, Aristóteles, Sartre, o autor que fosse, no ensino médio, no sentido de dar uma dica, assim, ó, a gente está estudando aqui esse autor, mas a gente tem aqui essa obra aqui, ou esse trecho aqui, ou esse pequeno fragmento aqui, que eu acho que daria uma boa introdução para uma criança de 14 anos do ensino médio. Eu não tive nada disso. A minha formação eu tive que aprender isso quando eu entrei na sala de aula. E aí que começa uma das observações inicial que eu gostaria de conversar com vocês, saber como que é a realidade de vocês, né? Eu não tive a oportunidade, durante minha formação inicial, ter uma preocupação de olhar para a produção do material didático, né? E vocês, tiveram? Olha, a minha formação também não, viu, professor? Minha formação, assim, ela não, na verdade, embora foi licenciatura, né, mas o foco ali era bem outro. Então, não se trabalhou isso, não, a respeito de material didático, de preocupação em preparar, também não. Foi bem Na falha, minha né? formação, na minha formação também não houve nenhuma preocupação, nenhuma fala a respeito. Eu me lembro que vagamente falou-se que o livro da Marilena Chauí e o da Aranha poderia trabalhar em sala de aula, mas não houve nenhuma preocupação, no caso aí da minha formação também. A minha também, basicamente isso. Primeiro que eu também primeiro eu fiz o bacharel, o curso de bacharel, então daí depois que eu fui fazer complementação, mas aí eles não era já nem na faculdade de filosofia, era mais na relação com pedagogia, então esse aspecto não foi trabalhado. Não. Camila, não sei se ela tá aí, se ela quer falar alguma coisa pra gente aí. Esse ponto eu acho bastante importante porque eu estou partindo então do pressuposto de que quando vocês chegaram na sala de aula, de alguma forma vocês tiveram que lidar com a questão do material didático, né? Seja utilizando os que estavam ali disponíveis, sejam criando suas próprias rotinas, né? Vamos dizer assim, didáticas. E eu acho que é esse potencial que eu quero de alguma forma resgatar aqui para essa nossa disciplina, né? Então, quando a gente acaba chegando na escola, né? Aí, pelo que vocês me contaram, alguns começaram antes até de chegarem os livros do PNLD de filosofia, né? Que começaram a chegar só em 2012. Pelo menos na narrativa do Christian, ele chegou bem antes. Na narrativa
do Marcos, ele chegou junto com a apostila do Estado, então também chegou antes do material do PNLD, né? A gente acabou, de alguma forma, a gente tendo assim uma certa até dificuldade de lidar e planejar o uso, né, com relação ao material didático. Por exemplo, uma das questões é com a própria propedêutica, né? A propedêutica aqui entendida como sendo essa distribuição do primeiro, segundo e terceiro ano, porque o material é volume único para os 3 anos e a gente que teria que traçar esse planejamento, né? Por exemplo, eu penei muito no começo, lá no meu começo, quando eu ingressei, eu dava às vezes a mesma aula do primeiro ano para o terceiro ano, depois que eu fui aprendendo, fui percebendo, fui construindo as propedêuticas, né? Entendendo o que cabia para cada ano, né? Então, na experiência de vocês, como vocês se relacionaram quando, não tendo essa formação com o material didático inicial, chegaram e se depararam ou com materiais já consolidados, né? Ou tiveram que inventar seus próprios materiais? Como foi essa primeira essa chegada, né? No meu caso, no ano que eu cheguei foi aquele jornal, né, em 2008. Aí eu tive que trabalhar com um jornal, a escola me indicava isso. E no ano seguinte tinha o livro grande lá que a gente chamava de tarja preta, para geral, do currículo, e veio em 2009 um livrinho de filosofia, mas ele só colocava os temas e alguns tópicos que a gente tinha que trabalhar. E daí tive que fazer exercício daquele material. Então, eu trabalhei com isso. Daí no ano seguinte que começou a entrar separado. Daí veio o caderno do professor e o caderno do aluno. Em 2009 eu trabalhei só com era um caderno do professor, mas não era no modelo que está hoje, eram diferentes. Daí só a partir de 2010 que veio esse. Mas, como eu disse, daí eu tinha que seguir aquilo lá, eu não tinha muita opção, até mesmo de livros, não tinha os livros, e eu tinha que seguir o que estava lá naquele caderninho branco e preto. Né? E no caso você fazia aquilo lá, seguia a lógica deles, não produzia coisas a mais para complementar aquilo. Não, no primeiro ano, no segundo ano, eu vendo que aquilo era muito limitado, aí eu coloquei algumas coisas que eu achava interessante, como uma parte de história da filosofia, alguma coisa assim, para tentar dar um pouco mais para ser um pouco mais interessante para os alunos. Eu tentei fazer isso nos 2 primeiros anos. Mas também não vai muito porque o número de aulas já era pequeno, né? Então ficava difícil de cumprir a própria, quando veio o caderno, daí tinha que fazer, o aluno fazia os exercícios ali, aí ficou mais difícil ainda. Certo. Os outros querem falar alguma coisa? Então, como eu iniciei ano passado, na verdade, sempre quando inicia o ano, sempre demora-se para chegar, pelo menos o material didático da SEDUC. Aqui, pelo menos na escola é assim, não sei lá com o Marcos como que é lá na DED. Então, a primeiro momento, antes de começar a dar aula, já antes eu acabei indo procurar uma pós-graduação em ensino de filosofia, até para me preparar, que eu já me sentia despreparado. Então, a primeiro momento, eu comecei a preparar os meus materiais didáticos, né? Inclusive até de forma tecnológica, que depois acabou ficando só no formato online, mas eu acabei tendo que preparar sim. Christian, quer falar? Dessa vez passa. Eu estou encontrando um pouquinho de problema aqui no meu sistema aqui, eu não consegui escutar a fala, tudo cortando, tá picotando a fala. Então eu tô aqui, eu ouvi soltas falas. Tô meio perdido aqui agora nessa situação. Tudo bem, esse momento agora, desde que eu comecei a apresentar, como eu falei, eu tô gravando e depois eu subo no YouTube lá e mando para você, viu?
Daí dá Tá para bem se... picotando mesmo. Eu acho que é a minha internet que tá ruim. Não tem uma explicação para isso. Tudo Mas bem, vamos lá, daí vamos lá. Agora o senhor falando, agora eu entendi melhor. Falou normalmente que vai disponibilizar tal. Mas do Marcos e do Murilo não consegui escutar a fala. tudo bem. Enfim, mas eu posso, seguindo aqui o próprio slide, né, com relação aos materiais didáticos, e aí eu posso expor minha experiência, correto? É isso que o senhor A ideia era pode falar dizer? assim, como na formação inicial não teve a preocupação com o material didático, quando você chegou na escola, você se deparou com uma Sim. situação que já tinha o material didático e você teve que se adaptar a ele, ou você acabou tendo o material e aí olhando ele um pouco e criando um pouco, ou você criou tudo quando começou a trabalhar? É basicamente essa a Sim, sim, pergunta. então. Certo? Porque, na verdade, como eu creio que eu comecei no período que a filosofia estava começando de novo, né? Estava voltando, estava tudo meio estranho. As pessoas tinham até uma visão de que a gente ia, alguns professores falaram, ih, vai causar rebelião na escola. Foi uma visão que, enfim, né? Não que a minha intenção fosse muito diferente a isso logo no início, mas material didático nenhum, não havia nenhum suporte, né? Tanto é que o Estado demorou só em 2005 que ele fez uma tentativa com a Unicamp de oferecer aí um certo paradigma para a gente seguir. Então não tive nenhum material de apoio por parte do Estado. Sendo assim, então eu tive que fazer aquilo que como eu comentei, eu tive lá na faculdade muito por cima, que foi tipo o livro da Marilena e o Filosofano. Esses dois tinha na biblioteca. Em cima disso, então, aí eu peguei e adequei ele à realidade da escola que eu estava lecionando, e foi um trabalho mais ou menos como até hoje é a grande maioria. O GIS, né, para eles copiarem o texto, e em cima daquilo fazer aí um desenvolvimento um possível material, né? E aí só depois que foi chegar os livros Didático. Deve ser dentro, não, tive que me adaptar, tive que usar até de uma certa criatividade para poder um data show, enfim, muito precário inclusive, para poder conseguir fazer alguma coisa nesse aspecto. Então foi, se dependesse de material didático, nos primeiros momentos da minha aula, eu estaria ainda patinando. Houve a necessidade de eu me adequar, né? Como se diz no dito popular, me virei nos 30 aí para poder fazer alguma coisa nesse aspecto, né? Foi essa minha experiência. Legal. Só para aproveitar, aí houve um momento de paraíso, né? Que o livro que a gente pedia chegava, então houve um momento que eu falava assim, esse é o livro que eu quero, e chegava no outro ano, havia livros para todos os alunos, né? Muitos alunos, vamos ser bem real, não davam crédito àquele livro, né? A importância dele. Inclusive hoje eu vejo alguns alunos falando que, poxa, aquele livro que o senhor tal da faculdade eu precisei dele, enfim. Mas agora volta novamente a um período inicial. Eu tenho que me virar nos 30, porque como o próprio Murilo falou, o material são 7 páginas, não chega nem a isso. Um tema muito resumido que fala sobre o Estado em algum aspecto, algumas coisas assim, bem. Enfim, uma nota de rodapé, digamos assim. Certo, obrigado. Essas duas perguntas é para a gente pensar e trazer, né, para o centro aqui dessa disciplina a ideia de que a gente muitas vezes passou pela experiência de ter que preparar isso daí, preparar as nossas aulas, preparar os programas de ensino, né, associando um conjunto de recursos didáticos, né. E muitas vezes a gente fez isso, foi lá, deu a aula, né? Chegou lá, deu a nossa aula, deu certo, cumpriu lá o cronograma, fez, avaliou, deu nota, saiu, e a gente não sistematizou isso. Eu costumava dizer, e eu tinha até pouco tempo atrás, um monte de saquinho plástico, onde tinha lá um pedaço de texto, às vezes uma música, uma imagem, era uma aula sobre um tema. Um outro saquinho, um outro tema. Um monte de saquinho com esses recursos didáticos ali
juntos, mas sem uma sistematização. Eu não sei se vocês também passaram por essa situação de que, diante das duas últimas situações, não ter tido uma formação. E muitas vezes, quando chegou ali, encontrou um material que precisou de uma complementação, a gente faz essa complementação, prepara, mas não tem tempo, né? Até por conta da carga horária de trabalho mesmo, de sistematizar esse material. Então pode ser que esses saquinhos, se às vezes vocês tiverem uma pastinha, onde estão lá os textos, os materiais, uma pasta no computador, no caso, né? Eu acho que é interessante pensar e trazer para essa disciplina, porque a ideia da disciplina é criar uma sequência didática, um material. E eu acho que é exatamente a organização sistemática que faz com que um punhado de recursos didáticos, o que são os recursos? Uma imagem, um recorte de texto, uma música, vire um material didático, né? Por isso até que eu gostaria de trazer essas definições iniciais aqui, né? A ideia de que recursos didáticos são esses diversos materiais e suportes que auxiliam a nossa aula. Fotografias, imagens, mapas, maquetes, os livros e os textos, vídeos, filmes, programas de computador, plataformas, né? Esses são o que eu estou tentando chamar aqui de recursos didáticos. Agora, o material didático é a reunião e o sequenciamento de alguns desses recursos didáticos com um direcionamento claro. Então, essa ideia de material didático que a gente vai propor aqui passa pela ideia de que a gente faz um recorte, a gente seleciona alguns recursos didáticos, organiza eles em torno de um tema, de um direcionamento claro, e aí ele passa a ter uma cara de material didático. Eu acredito, estou falando sempre a partir da minha experiência, eu tinha muitos recursos didáticos mais ou menos organizados em saquinhos, mas eu não tinha um material didático. Né? Na hora que tive que sentar e produzir, eu recuperei muito desses materiais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente usa na sala de aula os dois materiais combinados. O material didático dado pela secretaria ou esses que vêm pelo PNLD com esses recursos didáticos que a gente coloca a mais, né? A gente às vezes leva uma foto, leva um vídeo para complementar aquilo que está no material didático, por conta do contexto escolar que a gente vive, por conta do nosso repertório, né, da nossa formação, por conta do que a gente entende, do que os alunos têm interesse. Então a gente acaba usando na aula um recurso, né, um modelo combinado de materiais didáticos que já estão ali, que já tem um punhado de recursos delimitado e que tem um discurso, uma intencionalidade, com recursos que a gente mesmo leva, né? Então, para essa disciplina, eu gostaria que a gente pensasse em definir material didático como essa ideia de um planejamento na utilização de determinados recursos, que vocês vão decidir quais têm mais a ver com vocês, para o trabalho com determinado conteúdo filosófico, que também vai ser determinado por vocês, né? Necessidade de clareza no assunto, nos conteúdos e nos recursos didáticos e na avaliação desejada. Então, essa ideia de que o material didático, ele sedentariza, né? Ele consolida uma rotina. Porque a aula é dinâmica. Quando a gente está na aula lá, passando um filme, lendo um texto, pode acontecer muitas coisas. Mas o material didático, ele acaba sendo algo que já está ali engessado, concretizado. Tem um caminho construído nele, né? E aí a gente leva para uma outra aula e com ele a gente dá vida para aquilo lá. Mas a partir do momento que ele ali está consolidado, a gente tem que ter uma clareza do que a gente quer nele, né? Qual conteúdo é, qual assunto que é, quais recursos você está usando, como que você pensou a avaliação. Então, esses que podem ser os critérios para a gente pensar a construção de um material didático, né? E ainda coloquei aí que é necessário pensar uma metodologia que costure esses elementos, esses recursos, que é o que a gente pode chamar de texto didático, que é o texto autoral de vocês que costura os recursos. Ou seja, um texto autoral de vocês, né? Um texto didático,
no qual vocês apresentam um assunto, apresentam um problema, apresentam um tema filosófico, apresentam um período histórico, seja lá a abordagem que vocês queiram adotar, e que vai, portanto, costurando os recursos didáticos. Olha, para trabalhar com esse tema aqui, eu quero ouvir essa música com vocês. Ó, agora, depois que ouvimos essa música, vamos pensar aqui nos conceitos de tal filósofo que trabalhou esse conceito. Olha, agora vamos ler o texto dele mesmo. Ó, tá aqui o texto dele, vamos ler. Ó, a gente tem que ver esse texto aqui e perceber que ele tem tais e tais. O que eu estou chamando de texto didático se parece muito com a nossa fala na sala de aula. Aquilo que a gente fala na sala de aula para os alunos. Porque ali na sala de aula a gente conecta os recursos didáticos que a gente preparou. Então é um texto em lousa, é uma problematização inicial, é uma imagem, é uma foto, é ir na página 45 do livro didático. Esses são os recursos. E a gente enuncia a conexão deles. Então o material didático também tem o seu texto didático, que é esse texto onde você anuncia essas conexões, você faz essa conexão de um modo textual, né? E ainda coloquei aqui que o que eu tenho como expectativa de pensar esse material didático é sempre levar em conta essas 3 características aqui: afinidade, experimentação e as variações, né? Afinidade por quê? Porque na elaboração do material didático não tem uma regra do que tem que ter, do que não tem que ter. Nesse caso específico que a gente está trabalhando aqui, que é a ideia de que vocês estão produzindo materiais próprios, né? Obviamente que se você for produzir um material para uma empresa, para o PNLD, aí sim você tem um conjunto de temas ali delimitados, né? Mas a ideia é de que a afinidade, porque deveria ter a ver com as especificidades de cada um de vocês. No que tange, no que tem a ver com a formação de vocês, o tipo de leitura que fizeram, o tipo de filósofos que vocês e filósofas que vocês traçaram afinidades ao longo do processo formativo e que ainda estão traçando, filósofos e filósofas que ainda estão descobrindo, né, ao longo da trajetória. Esse material, de certa maneira, é interessante que ele de alguma forma reflita a sua concepção de filosofia, a sua concepção de ensino de filosofia, a forma como você pensa a dinâmica da sua aula. É uma aula mais expositiva, é uma aula mais dialogada. Olha, eu uso muito recurso imagético, eu odeio imagem, não uso imagem. Olha, eu amo cinema, eu relaciono filosofia com cinema o tempo inteiro. Olha, eu não gosto de trabalhar com cinema, eu não uso cinema. Eu uso texto filosófico, olha, eu uso texto de literatura, eu uso poesia, eu uso música. Isso que eu estou chamando de afinidade, né? O material próprio, autoral, precisa espelhar o repertório de vocês, a forma como vocês encaram a filosofia e o ensino de filosofia. Então, de certa maneira, aqui também traz implícito a ideia de que vocês têm que refletir sobre isso. O que é o ensino de filosofia para vocês? O que é o que eu faço quando eu ensino filosofia? Que filosofia é essa? Né? Que elementos que eu estou levando para a minha aula de filosofia para ajudar eu tratar dessa filosofia que eu estou concebendo? Então, aqui também tem um pressuposto implícito que essa resposta não tem uma resposta única, né? A filosofia pode ser muitas coisas quando a gente está ensinando ela na sala de aula, né? Porque a gente tem formações e tem filósofos que dão diferentes definições do que é filosofia. Além da afinidade, eu coloquei aí a ideia de experimentação, no sentido de que esse material, ele não pode, você concretiza, engessa ele para criar, mas ele no fundo não pode ser o mesmo material engessado todo o tempo, né? A gente precisa modificar ele. Ele precisa ter um grau de abertura para receber novas contribuições, retirar coisas que não funcionam, né? Acho que tem uma coisa que é bem interessante, que vai estar conectada com a próxima, que é a ideia de que o material precisa de variações. Não é o mesmo material que dá certo no EJA e num primeiro colegial diurno. Não é o mesmo material que dá certo num colegial num ensino médio diurno para o noturno. Às vezes não é o mesmo material que dá certo no primeiro ano A e para o primeiro ano B, né? Além da própria questão de que do primeiro para o segundo para o terceiro é diferente, né? Então essas variações têm a ver com a experimentação. Ou seja, você cria um material que tem uma determinada sequência didática e funcionou muito bem
numa turma de primeiro ano. Você usa a mesma experiência, vai lá e cria esse material e usa para uma turma do noturno. Daí não funciona, é um desastre. Aí você não é o material que às vezes está com problema. Às vezes você precisa reorganizar, você precisa modificar ele. Então essa ideia de que o material é criado e ele é experimentado nas aulas. Ele é feito, usado nas aulas. E aí a gente pode colher informações desse uso, dessa experimentação para modificar esse próprio material, né? Então acho que é importante ter esse fundo, né? Criar um material que tenha a ver com você e criar um material que possa ser modificado, alterado, acrescido, aumentado, diminuído, né? Ele possa passar por modificações. Modificações que muitas vezes estão inseridas nessas próprias diferenças que eu estou colocando aí como variações. Essa diversidade que a gente tem muito grande de tipos de escola. É muito diferente ensinar numa cidade do interior para uma cidade, né, uma escola da capital. Uma escola da capital da região central, uma escola da capital na região periférica. Uma escola que tem, né, ensinar para o EJA e ensinar para o regular. Regular diurno, regular noturno, né? A questão, por exemplo, também aí eu coloquei de ser escola IF ou Cefet, que é o aluno que faz escola técnica, que acaba tendo uma outra forma, né, de trabalhar. Aqui ninguém relatou, mas a escola particular, privada, né, que é um outro ritmo também, ou seja, há muita variação de situações, né? Ainda coloquei aqui outras né, situações. Por exemplo, é um complicador muito grande, às vezes, da nossa rotina de carga de trabalho, né? Que é muito diferente a gente ficar numa mesma escola e poder dar aula para um grupo de alunos no primeiro, segundo e terceiro ano. Muitas vezes isso não é possível, né? Não só porque os alunos uns vão transferindo, outros vão chegando, você acaba ficando, cada ano, dando aula para uma turma nova, né? Isso complexifica a situação nossa, né? A ideia de que a propedêutica, né, o primeiro ano é diferente do segundo, que é do terceiro, a gente nota isso claramente, né? Aquilo que a gente consegue trabalhar com uma certa maturidade no primeiro ano é muito diferente para os alunos do terceiro. Quer dizer, lidar com determinados temas com 14 anos é diferente de lidar com determinados temas com 17, 18 anos, né? Além do que os próprios alunos e nós mesmos, né, temos diferentes formas de aprendizagem, né? Tem aluno e tem gente como nós, né? Tem gente que decora melhor as coisas, tem uma capacidade de memorizar muito boa. Tem gente que já é mais auditivo, que ouve melhor. Tem gente que é mais visual, né? Tem gente que é mais comunicativo. Será que o material também não precisa espelhar essa diversidade? Será que o material didático, de alguma forma, ele, tendo imagens, não facilita para algumas pessoas? Será que ter um texto, um conjunto de textos com perguntas que no final pedem para memorizar trechos desse texto, né? Fazer aquelas perguntas de memorização do texto, também não ajuda a aprendizagem de outros, né? A questão da inserção de uma música, será que a música... Como que fica essa questão de que os referenciais, né, os recursos didáticos podem dar conta, na sua diversidade, de diferentes formas de aprendizagem, né? E de que forma que nós estamos abertos a isso, né? Então eu acho que a construção do material didático passa por essa ideia de que a gente tem que ter esse olhar para a intencionalidade que a gente quer dar para um punhado de recursos didáticos que a gente vai reunir provisoriamente, temporariamente, dentro de uma proposta, e essa proposta a gente leva para a sala de aula, trabalha com ela, e que a gente recolhe da própria sala de aula aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou, e pode modificar esse material próprio, né, que a gente está criando, que a gente está trabalhando. Eu acho que é muito importante colocar essas características, ou pelo menos isso como pressupostos para aquilo que a gente vai trabalhar ao longo do curso, né? Então, para mim era importante colocar esses pontos. E para deixar bem claro aí, eu coloquei alguns dos recursos e estratégias, né, didáticas que a gente pode usar, né? As imagens aí são diferentes do vídeo ou filme, né? Imagem aí pode ser uma foto, pode ser uma história em quadrinho, pode ser uma reprodução de uma obra de arte da história da pintura, uma escultura, enfim, um grafite, né? As imagens podem ser
estão separando aí dos vídeos e filmes. Os textos filosóficos, mas também os textos de outras naturezas, né? Um texto jurídico, um texto jornalístico, eu coloquei aí jornais, né? Um texto de literatura, né? A ideia de usar os jornais, usar as matérias jornalísticas como recurso didático, né? Para trabalhar alguns temas, né? As diferentes tecnologias que a gente pode lançar a mão na nossa sala de aula, né? O debate, que é uma ferramenta muito usada por alguns professores de filosofia, né? Alguns, inclusive, associam a filosofia a um eterno debate sobre alguns temas, né? A questão do vocabulário, eu tô colocando a questão do vocabulário aí por essa questão de que a filosofia trabalha muito com conceito, né? E o conceito filosófico, por exemplo, de amizade é diferente do significado do vocabulário da palavra amizade, né? O conceito de justiça para o filósofo A ou para o filósofo B é diferente do significado justiça no vocabulário. Então o vocabulário, aí eu também estou pensando um pouco nessa ideia de um vocabulário filosófico, né? Que é trabalhar com o uso filosófico que determinadas palavras podem ter, que elas são diferentes do significado do dicionário que elas têm e que a gente comumente usa, né? E aí os comentários de fatos do dia a dia, né? Chegar na aula amanhã e falar do Talibã, falar de outras temáticas que estão no calor do momento, né? E também aí o tema que eu acho imprescindível da gente pensar, porque eu acho que tem muita importância com o tipo de concepção de ensino que a gente tem, que é os instrumentos avaliativos que a gente tem usado, que tipo de avaliação que a gente tem usado, né? Eu acho muito interessante a gente também pensar nesse item como um ponto de reflexão para o nosso trabalho. Bom, pessoal, esses seriam algumas considerações iniciais para a gente começar o nosso trabalho. Queria saber aí a opinião de vocês, o que vocês têm para falar, para criticar, observações. Ninguém? Ninguém quer falar nada? Propor nada? Eu achei muito interessante essa visão, porque a gente agora tem até algum tempo a gente tinha um foco que a gente precisava ajudar os alunos dentro da situação da aprendizagem, da sequência de idades, que a gente precisava trazer recursos para que os alunos conseguissem entender. Por exemplo, eu um determinado tema, eu partia já de uma ideia que eu precisava simplificar aquelas atividades que estavam, por exemplo, com o conteúdo, para que o aluno, muitas vezes, tipo acho que todo mundo já viu aquela ilustração lá da Turma da Mônica, da Caverna de Platão. Mais ou menos a gente estava seguindo nessa mesma coisa, de enxergar esses facilitadores. Aí a gente foi chegando numa época que a gente viu que muitas vezes a questão não era só o facilitador, o problema estava sendo, por exemplo, na leitura, porque existe essa proposta mesmo no currículo, que o senhor falou que os alunos trabalhem com os textos dos filósofos também. Então, mesmo lá o caderno do aluno, ele vem com vários textos. E aí ficou um nó na nossa cabeça. O que a gente faz então? A gente pega o texto e traz um recurso, muda e tenta explicar aquela habilidade para ele, só que ao mesmo tempo, ou a gente vai fazer com que ele consiga entender e ler aquele texto, por menor que seja. Então ficou meio confuso, porque como naquela visão tem que fazer, tem que ajudar a lembrar português e matemática, agora está nesse entrave. Eu ajudo,
pego essa ferramenta, coloco, ou também eu vou colocar eu vou ensinar o aluno, tentar ensinar o aluno a ler. Então ficou uma hora aí, acho que foi no 2019, um ano antes da pandemia, a secretaria mandou uns comunicados que a gente trabalhasse sem esses recursos, que fosse de maneira a trabalhar diretamente com a leitura. E se identificasse que o aluno, a gente ia entender se o aluno não estava entendendo o texto de filosofia, aí sim a gente podia ia para os recursos, ou se ele não conseguia ler por ler mesmo, ele não conseguia ler aquelas 3 frases, 4 frases do texto que está lá na proposta. Então, é um ponto importante a gente entender, você falou, como que a gente vai trazer esses recursos para os alunos. Eu entendo que quando a gente cria um material didático, né, vamos supor que a sua intenção, por exemplo, seja problematizar a questão do que a gente percebe é a realidade ou é um sonho, uma ilusão que alguém implantou para a gente ver, né? Você vai começar por esse espanto com essa situação, né? Então você vai problematizar esse tema, né? Então você começa por isso. Ou você começaria assim, olha pessoal, na Grécia Antiga tinha um filósofo que chamava Platão. E ele se colocou um problema, se ele pensa, a gente vivia uma situação, o real, ou se a gente estava sendo iludido, se isso que a gente vivia existia um outro plano. Você está vendo? São formas diferentes de a gente começar o assunto, né? Aí você, ao longo, vai ali, o aluno dialoga, aí você escolheu como próximo recurso, vamos supor, pessoal, agora vamos ver aqui essa história desse quadrinista aqui que chama Maurício de Souza. Olha aqui a história que ele conta pra gente. Daí você mostra lá a história em quadrinhos. E aí, o que vocês acharam? O que vocês entenderam disso daqui, né? Ali, salvo engano, é a televisão, né? A televisão que tem uma televisão, depois no final tem uma televisão no fundo da caverna, né? Né? Pode ser que o aluno vá para esse lado. Fala assim, não, a televisão nos engana. Quer dizer, ele abriu um leque ali que não tinha no Platão. Aí você faz, não, mas pessoal, vamos esquecer a televisão, vamos voltar aqui, vamos ler o texto do Platão. Daí você tinha recolhido lá, recortado um trecho, né, da República do Platão, acho que é o livro 7, salvo engano de minha parte, que é onde está a alegoria da caverna. E aí você leva o recurso lá ao texto, você faz um monte de xeroquinho, distribui pra galera em dupla, né, pra você recolher depois também, pra você ficar com xerox, pra não ficar dando pra todo mundo xerox, recolhe. Então, o que eu estou chamando de material didático é a hora que você consolida um material com 6, 7, 8 páginas, aonde você sistematiza esses recursos, que muitas vezes a gente leva para a sala de aula desorganizado, num saquinho, numa pastinha, né? A gente chega lá com o nosso discurso mais ou menos memorizado, ou às vezes anotado em alguns lugares, né? A decisão que a gente tomou ou a decisão que a gente leu num livro. Aí a tirinha do Maurício de Souza numa folhona grande que você vai colar na lousa, ou numa transparência que você vai pôr no retroprojetor, ou se tem projetor mesmo, data show, você tem ela em PDF. Os textinhos do Platão, você colocar ali. O que eu acho é o seguinte, se você optou por escolher esse tema, por um determinado caminho de apresentar, isso eu não posso discutir com vocês, porque eu acho que é isso que faz parte do repertório de cada um, né? Alguns podem preferir começar pela história da filosofia, outros podem preferir começar pelo tema, outros podem pegar esse tema e começar com outro autor, né? Ou em vez do Maurício de Souza usar o Matrix, o filme Matrix, que é um caminho que muita gente usou, acho que a Marilena Chauí usa isso no livro dela, inclusive. Mas a ideia do material didático que eu estou propondo aqui para a gente ter como base, para a gente trabalhar, é a ideia de que quando você senta para fazer o material didático, o discurso que você usa na sala vira o texto didático que você vai produzir, e esse texto didático amarra esses diferentes recursos que você lança a mão para um determinado tema. Por isso que eu quis a todo momento aqui recuperar as experiências que vocês estão tendo, seja produzindo material, seja usando o material dos outros, seja fazendo um combinado dos dois, né? Agora, a sua realidade, eu acho que o que acontece, dado inclusive o fato de você estar no lugar de coordenador,
essa pressão é ainda maior. Pode ser que o Christian e o Murilo não tenham uma pressão tão grande assim de produzir um material que está a serviço, né, do português e da matemática, né? Você que está lá dentro da diretoria talvez veja isso e receba essa pressão de uma forma até muito mais forte, né? Mas o material que você pode produzir não necessariamente precisa estar preso a isso. Porque quando a gente se prende a isso, a gente vai pegar a filosofia e vai falar assim, bom, filosofia eu vou dar lógica e leitura de texto, né? Porque eu vou ter que ajudar no português e na dedução da matemática, né? E aí você reduz o núcleo temático da filosofia. Você acaba reduzindo. E aí reduzindo. Mas pense por um lado, também dá para você criar um material com esses objetivos, né? Você vai criar um discurso, falando assim, ó, nós estamos aqui tendo aula de filosofia para pensar no processo argumentativo de dedução, porque a dedução vai ser importante. Aí você vai pegar ali alguns argumentos dedutivos da história da filosofia. Tem até um livro que chama Os 100 Maiores Argumentos da Filosofia, não sei se vocês conhecem, é de um americano que agora eu esqueci o nome, que trabalha essa coisa da argumentação e ensino, né? Do ensino de filosofia como um ensino dessas rotinas argumentativas, né? Indução, dedução, aí tem aqueles argumento ad hominem, argumento não sei o que, aquilo que a gente aprendia na aula de lógica, né? Que de alguma forma pode ser que auxilie, né? Se a gente for pensar nas aulas de lógica, que depois elas matematizam essa lógica dedutiva, né? Começa a colocar símbolos, será que é isso? Será que é assim que a gente está ajudando a matemática, né? Eu fico me perguntando assim. Português parece ser mais evidente se você trabalha com a leitura de texto, né? Você leva um texto filosófico, ali um fragmento, ou trabalha a leitura de textos de opinião com uma pegada de reflexão filosófica, buscando ali uma crítica, uma reflexão, buscando os pressupostos, os argumentos, isolando argumentos, né? Ó, parágrafo 1 ele argumentou com esse ponto aqui, o parágrafo 2 ele argumentou com isso daqui. Tem contradição? Ou está reforçando? Como é que vocês enxergam? Vocês concordam ou não com esses argumentos? Você reescreveria esse texto de que forma? Então, até o material que está a serviço das outras disciplinas, dá para a gente pensar uma estrutura de criar um material didático. Assim, eu não estou delimitando o tema do material didático. Eu estou tentando trabalhar com a ideia de que o material didático é um tipo de material que cria uma conexão entre alguns recursos didáticos. Quais são esses recursos? Qual é o fundo, né? Qual é a sua intenção com esse material? Que forma você vai abordar a história da filosofia? Quais filósofos ou filósofos você vai usar ou não? São decisões que estão ligadas ao seu repertório e à situação que você vai inserir esse material, né? Então é meio que assim, o meu exercício foi tentar assim, pegar elementos mínimos para a gente abordar o material didático na perspectiva de construir um material didático. Aí é isso que eu não sei se ficou legal para vocês, se vocês topam embarcar nessa história, inclusive, né? Não, ficou assim. Christian, Murilo. Sim, não, professor. Eu gostei, assim, pela fala do senhor, tanto lá como mostrando aqui o PowerPoint, dá para ver uma grande amplitude e algo que de fato já faz parte do nosso cotidiano, né? E talvez é isso que o senhor está colocando, sistematizar. Então eu estou vendo aqui a questão lá dos recursos que você colocou e eu estava pensando, eu também nunca tinha sistematizado nada, claro que a gente sempre pensa e prepara, né, nas aulas. Até eu estava pensando aqui numa situação que, assim, a minha escola, eu trabalho num lugar muito legal, embora é uma cidade bem pequena, né? E é onde os professores, como nós estamos aí no EAD, nós professores vamos, né, na escola todos os dias e damos aulas de lá. E assim, nós até trocamos figurinha. E daí o Christian estava falando a respeito da filosofia, do auxiliar, né, a matemática. Graças a Deus, lá na escola, todo mundo gosta muito de filosofia, inclusive os professores. E um estava dando lá para os alunos, né, o teorema, né, de Tales e tudo mal, mas inclusive nós até casamos, né, um pouco da filosofia com a matemática, trabalhando quase que concomitantemente, né, até mostrando lá, quando Tales foi convidado lá a fazer
a medir as pirâmides, etc., e apresentando, inclusive, quem era Tales e por que da filosofia. Então, eu acho interessante, eu concordo, vamos embarcar aí, vamos juntos, estamos juntos. Será que o Christian nos ouve? Gostaria de falar alguma coisa? O Chris está ouvindo lá, acho que deve estar, a conexão deve estar um pouquinho ruim lá. Bom, qualquer coisa também você pode escrever pelo chat, viu, Christian? Bom, então, o que eu pensei como primeiro movimento para o nosso curso, então? Como a gente vai ficar, inclusive, aí 15 dias sem nos encontrar, nos encontrarmos, eu gostaria que vocês pegassem lá o plano de ensino e vissem e dessem uma lida nesse primeiro artigo que está lá, que chama Produtos Educacionais de Filosofia, a produção do mestrado profissional e seu contexto. É um artigo lá que tem, acredito eu, umas 20 páginas, não deve ser muito mais do que isso, mas eu acredito que ele seja bastante importante e significativo na questão de dizer o que é o mestrado profissional, né? O que é essa ideia de que a gente também faz essa ideia de produzir esse resultado, que pode ser um material didático ou não, pode ser outras modalidades. Então, a gente discutiria esse documento na próxima aula, né? E também eu gostaria que vocês, né, vissem lá no plano de aula que eu deixei para vocês, que quem não viu ainda, eu não sei, talvez o Marcos já tenha visto por conta do cargo de coordenador, né? Mas eu deixei lá para vocês 2 outras referências que já seriam da segunda aula, porque esse texto aí estaria na primeira aula, né? E eu deixei lá a BNCC, a nossa atual BNCC, essa BNCC aí que foi que está sendo discutida desde 2014, mas que foi concluída acho que em 2017, salvo engano de minha parte, e que é o que está norteando atualmente o ensino médio. Aí é um recorte bem preciso sobre ela, porque vocês não podem esquecer que ela é um documento imenso, né? Então vocês precisam ir lá pela página 400 e pouco, lá que começa o ensino médio, então, né, tem todo o ensino infantil e fundamental antes, vai lá para o ensino médio, dá uma lida lá nas competências gerais para o ensino médio, e depois vão vir as 4 áreas do ensino médio, vai lá e dá uma olhada no que está sendo preconizado para as ciências sociais, humanas e sociais aplicadas, que é onde entra a filosofia na BNCC. Para que a gente também possa se preparar um pouco sobre qual é o documento legal que está norteando o material didático do programa PNLD, né? E que de alguma forma limita também um pouco as nossas ações com relação ao ensino médio, né? Até onde vai a nossa relação com a legislação. Você quer criar um material que esteja de acordo, que trate disso de modo criticamente, ou simplesmente desconsidera por discordar do processo de instauração dessa BNCC, né? E eu considero isso até um anexo, talvez até o Christian goste desse texto, que é um texto já antigo, de 2012, dos professores aí, Marcos von Zuben e Joelson Silva de Araújo e Ivanete de Medeiros da Costa, que fazem uma análise dos livros didáticos disponíveis em 2012. Então ele está datado, tem quase 10 anos, mas ele tem uma metodologia de abordagem dos materiais didáticos e, no caso deles, não é limitado ao PNLD. Eles fazem uma análise do que está disponível naquele ano, né? Por exemplo, o Chalita, que foi citado aqui pelo Christian, que teve nessas primeiras orientações aos professores de filosofia quando o Estado de São Paulo voltou, lá nos idos de 2003, 2004, lá em Serra Negra,
né, que teve esses encontros. Eu não cheguei aí, eu comecei na rede logo depois, mas eu tinha amigos que foram nesses encontros. O livro do Chalita nunca entrou no PNLD, né? Mas ele tem um livro para o ensino médio. Então, isso eu considero uma leitura auxiliar no trabalho que a gente vai fazer. Então, se vocês tiverem tempo, fôlego, interesse, podem ler também. Eu acho que o que é imprescindível para o nosso próximo encontro seriam o texto, né, que eu separei do artigo sobre os mestrados profissionais e os seus produtos educacionais. Eu acho importante a gente ter essa conversa. E a citação do ensino médio e da área na BNCC. Então a BNCC não é ela inteira, é só esses trechos. Eu falei por cima aqui, eu posso depois mandar pelo WhatsApp a paginação certinha para vocês. Então tá linkado aí, eu não sei se vocês leram a base, né? Mas ela tá aí para ser disponível, para vocês baixarem ela inteira. Daí eu mando para vocês a página certinha onde tá as competências que são gerais do ensino, do ensino médio e onde estão as competências que são da área, para a gente ter ali uma discussão que vai um pouco nisso que o Murilo, que é uma das preocupações do Murilo, não, desculpa, do Marcos, com relação a essa coisa de como que fica o ensino de filosofia quando ele é recortado pelas competências e habilidades. Então eu diria que esses seriam os temas para a gente ter como próximo encontro aí no dia 8. Então lembrando que agora a gente fica 15 dias aí, 2 quartas-feiras seguidas sem nos encontrar por conta desse probleminha aí no calendário, que eu preciso tirar essas férias. É do meio, que é esquisito mesmo. Me atrapalha em muitos sentidos, inclusive. Mas a gente consegue enquadrar o curso mesmo assim, sem maiores problemas, né? E aí eu acho que é interessante que daí vocês têm tempo de ver esse plano de aula, entrar em contato, esses textos estão todos linkados aí, durante esse tempo todo, podem me mandar mensagens pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, eu vou estar aí disponível, né? Então podem perguntar, podem conversar, podem tirar dúvidas e leiam um texto para a gente ter pano aí de discussão, para não ficar só eu apresentando aqui, né? Vocês terem também garrafa vazia para trocar, né? Certo? Certo. E vocês querem fazer mais alguma dúvida, alguma observação, alguma piada, alguma crítica? Fiquem à vontade.